capítulo de número 17, versículo de número 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. Diga: não vá para a guerra. Diga forte: não vá para a guerra, sem conhecer o adversário. Diga: não vá para a guerra sem conhecer o adversário. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 40. Diz assim a Bíblia: em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas. Assim colocou no seu bornal de pastor, algumas traduções, alforge, isto é, numa espécie de sacola, pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Diga assim comigo: pegou 5 pedras. Diga: pegou 5 pedras. Pegou 5 pedras. Pois bem, hoje nós queremos meditar com os irmãos acerca desse texto maravilhoso que você conhece. É a batalha do salmista Davi, que vai enfrentar o gigante Golias. Davi, ele já havia recebido da parte de Deus a unção por meio de Samuel. Ele já tinha sido ungido como rei de Israel. Só que Davi vai enfrentar uma das maiores batalhas da sua vida. Eu não vou dizer que o gigante Golias foi a maior batalha que Davi enfrentou. Não, porque Davi enfrentou batalhas que ninguém viu. Posso afirmar que a maior batalha pública de Davi foi com o gigante Golias. Mas Davi teve 2 batalhas que somente Deus viu e somente Deus esteve com ele nessa batalha. Davi enfrentou um leão e matou. Davi enfrentou um urso e matou um urso. Talvez você não sabe a estatura de Davi. Eu tenho 1,65 m. Os historiadores afirmam que Davi tinha 1,60 m, ou seja, Davi era menor do que eu. 1,60 m tinha Davi. Agora você imagina um menino de 17 anos, de 1,60 m, enfrentar um leão e matar ele. Imagina um menino de 17 anos, de 1,60 m, enfrentar um urso e matar o urso. Então Davi, ele enfrenta essas 2 batalhas que não promoveram ele. Essas 2 batalhas que Davi enfrentou no oculto não promoveu Davi, porque ninguém ficou sabendo. Davi não saiu contando para todo mundo: olha, matei um leão, olha, matei um urso, olha, derrotei um leão, derrotei um urso. Não, foi uma batalha que Davi venceu e ninguém ficou sabendo. Foi uma batalha que Davi venceu e essa batalha que ele venceu ficou no oculto. Quantas batalhas nós vencemos que ninguém sabe, ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas nós travamos as nossas batalhas. Muitas vezes batalhas espirituais, batalha na família, batalha no relacionamento conjugal. Enfrentamos as nossas batalhas e vencemos elas
sem que alguém esteja lá vendo a gente batalhando. Mas Davi, ele tem a oportunidade da promoção, e você não pode perder as oportunidades que Deus te dá. O pai de Davi, Jessé, chama ele e diz: filho, eu preciso que você vá à batalha, leve pão, leve leite, leve queijo para seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 irmãos mais velhos de Davi, que pertenciam ao exército de Saul. E Davi, ele de imediato, ele vai à guerra. Ele vai, mas ele não vai com o propósito de guerrear. Não está no coração de Davi de participar da batalha, de participar da peleja. Davi vai apenas levar alimento para seus irmãos. Porém, quando Davi chega na batalha, Davi ele percebe que o exército de Israel, todos os homens israelitas, estão com medo da batalha. Davi percebe que Saul está com medo da batalha. Davi percebe que o exército de Israel está acuado, está com medo do gigante Golias, que afronta e que afrontou durante 40 dias. Eu quero um homem para a guerra, eu quero um homem para a batalha. Será que não tem homem aí em Israel para guerrear comigo? E todos os soldados estavam todos eles com medo de ir à guerra e de ir à batalha. Então Davi chega no meio dos soldados para levar alimento para seus irmãos, e ele percebe que o exército está com medo. É a oportunidade de Davi aparecer. É a oportunidade de Davi vencer a guerra. É a oportunidade de Davi vencer a batalha. É a oportunidade do nome de Davi ser elevado. Muitas vezes o seu nome vai ser elevado depois de uma grandiosa batalha. Deus às vezes vai permitir batalhas gigantescas acontecer na sua vida só para te promover, só para te levantar. Batalhas na nossa vida não é para nos humilhar, é para fazer a gente ficar mais forte, é para fazer a gente crescer. O gigante Golias é a ponte para Deus exaltar Davi. O gigante Golias é a ponte para Deus levantar Davi. O gigante Golias é a ponte para Deus apresentar o ungido dele à nação. Não tenha medo de enfrentar as suas batalhas, porém, não entre nela sem conhecimento. Davi, quando ele chega na batalha, ele tem um ouvido aguçado. Então ele vai andando ali no meio dos soldados, e Davi ele vai tomando algumas informações vai surgindo ali no meio da batalha, e Davi ele vai ouvindo. Cada soldado fala uma coisa e Davi está aqui ouvindo. Então Davi começa a prestar atenção no que os soldados estão falando. E ele faz uma pergunta na batalha. E a pergunta que Davi faz é: o que vai ganhar o homem que vencer esse gigante? Qual é a recompensa? Aí alguém diz: a recompensa é casar com a filha do rei e a sua casa ser isenta de imposto. Aí ele sai dali. Ele faz a pergunta, Eliabe não gosta, repreende Davi, ele sai, ele se afasta, mas ele continua andando no meio do exército, observando informações, porque ele não quer ir enfrentar Golias sem conhecê-lo. A maior loucura é a gente enfrentar o inimigo sem conhecê-lo. Evander Holyfield, quando foi enfrentar Mike Tyson, ele assistiu à luta mais de 300 vezes. Ele passou o dia inteiro, vários dias, assistindo a luta de Mike Tyson. Eu tenho um livro, eu tenho uma história dele. Na cabeça dele,
ele se achava o Davi, e Tyson, o gigante Golias. Nas bolsas de aposta só dava Tyson. Ninguém acreditava em Holyfield. Ninguém acreditava que ele iria vencer aquela luta. Mas ele se preparou. Ele estudou o seu oponente. Ele assistiu às lutas do seu oponente. E depois de assistir à luta do seu oponente, ele percebeu o seguinte: ele percebeu que não poderia dar espaço para Tyson, que todo fuzileiro que deu espaço para Tyson perdeu. Todo lutador que entrou no ringue e que deu espaço para ele perdeu. Então Holyfield, ele entra no ringue pensando: não darei espaço para ele. E ele não dá espaço. Se você assistir no YouTube a luta, ele não dá espaço para Tyson. E ele vence Tyson 2 vezes, porque ele conhecia o seu oponente. Anderson Silva, quando foi enfrentar Vitor Belfort, assistiu várias lutas dele e percebeu que logo de imediato ele deixava a guarda aberta e que um chute ele venceria a luta. Então foi o que ele fez. Quando o Vitor vem lutar com Anderson Silva, um chute só, ele foi para a lona. Por quê? Porque ele estudou o seu oponente. Nós estamos em uma guerra, gente. A vida cristã não é brincadeira. Nós estamos em uma batalha. Não é brincadeira a vida cristã. Você tem um adversário, você tem um inimigo. E se você não conhecer o seu adversário, vai perder a batalha. Estou cansado de ver pessoas se desviando do Evangelho, saindo do Evangelho, largando a cruz. Por quê? Porque entra na guerra sem conhecer o seu adversário. A primeira coisa, vamos conhecer um pouco o adversário. Eu separei apenas quatro coisas do nosso adversário, que é o diabo. O diabo é o nosso principal adversário. O seu adversário não é a irmã que não gosta de você, não é o irmão que não gosta de você, não é alguém da família que não vai com a sua cara, não é o seu vizinho que se levanta contra você. Esse aí não é teu inimigo, não. Seu inimigo é Satanás. E esse você deve conhecer, para você não perder a batalha. A primeira coisa que o diabo é, ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. João 8:44, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Jesus chama ele de mentiroso e coloca ele como pai da mentira. Então a primeira coisa que você deve ter em mente do seu adversário, do seu inimigo, é que ele é mentiroso, é que ele é o pai da mentira. Não importa o que o diabo falou de você e acerca de você, a última palavra na sua vida é a palavra do Senhor, é a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Preste atenção, porque o diabo é mentiroso. E ele vai querer bombardear a sua mente com informações falsas, com informações mentirosas. Ele vai querer bombardear a sua mente. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, sou um miserável, sou um pobre coitado, não vou chegar a lugar nenhum, eu nasci para a desgraça, eu nasci para o sofrimento. Cuidado com essa mentira do diabo, porque você nasceu para a glória do Senhor. O diabo, ele é o pai da mentira. Então ele vai mentir e vai soprar muitas mentiras nos seus ouvidos. E você deve estar atento quando o diabo chegar com as suas mentiras e soprar elas nos seus ouvidos. Segundo, o diabo, ele é enganador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 11
capítulo 11, versículo 3. O diabo é enganador. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo aborda que o diabo é enganador e que ele enganou quem? Enganou Eva. Eva foi enganada por Satanás desde o princípio, e o diabo não muda, o diabo não mudou, ele permanece sendo enganador, ele gosta de enganar, ele gosta de envolver as pessoas com um engano. Cuidado, porque o diabo gosta de enganar. Eu lembro-me que meu irmão, eu disse a ele: meu filho, eu colocaria a mão na cabeça dele e expulsaria o demônio. Eu expulsaria o demônio. Um homossexual travestido de evangelho, homossexual travestido de evangelho. Na antiga igreja que eu fazia parte, você sabe qual é. Homossexual travestido de evangelho. Um dia chega para o meu irmão e diz para ele: você crê em revelação de Deus? Meu irmão disse: eu creio. Você crê que Deus se revela em sonho? Meu irmão disse: eu creio. Pois bem, Deus me revelou que você é o meu. Você já imaginou um negócio desse? Deus me revelou que você é o meu. Eu estou falando para você de algo que aconteceu em 1999. Está pensando que ter homossexual dentro da igreja é novo? É 1999, 23 anos atrás. Ele já chegou e disse: Deus me revelou que você é o meu. Eu disse: rapaz, eu digo, misericórdia, Jesus. O diabo é enganador e gosta de trabalhar com engano. Ele engana Eva. Começa com a mentira: Eva, não foi assim que o Criador disse que você deve comer de todas as árvores do jardim? Eva disse: não. Não, aliás, ele diz: o Criador, ele proibiu, Eva, de você comer de todas as árvores do jardim. Eva disse: não, proibiu não. O Criador só proibiu uma, do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: sabe por que o Criador, Eva, permitiu? Porque no dia que você comer, Eva, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a Deus, Eva. Eva foi enganada por Satanás. O seu inimigo, ele é destruidor. João 10:10 é uma apologia ao diabo. Adão veio matar, roubar e destruir. Aí fala sobre o ladrão mesmo, mas a gente faz uma simbologia colocando Satanás aí nesse texto, né? Mas aí fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas o diabo, ele é destruidor. Você constrói, o diabo, ele quer destruir. Não pense você que o diabo quer ver você crescer na vida, desenvolver na vida, crescer em Deus. Não. O diabo, ele quer te destruir. Ele quer matar teus sonhos, ele quer roubar a tua esperança, ele quer roubar a tua alegria, porque ele veio para isso, destruir. Mas Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu sou o oposto. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, o diabo, ele é perseverante. Você está pensando que o diabo vai colocar uma tentação para você hoje e vai desistir? Não. O diabo vai lhe tentar hoje, vai lhe tentar amanhã, vai lhe tentar depois de amanhã. Enquanto a trombeta não tocar, o diabo vai estar em cima de você, tentando você. E você tem que ter a percepção que toda a tentação é do diabo, é de Satanás, porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém, porque a tentação não gera crescimento. Deus, ele prova. A prova gera crescimento.
A tentação, ela gera destruição. Se você cair na tentação, ela vai afastar você de Deus. Então preste atenção. Tentação você vai passar sempre. E quem é que vai estar tentando você? É o diabo. O diabo, ele vai estar tentando você. Sempre. Sempre o diabo vai estar tentando você. Tem uma ilustração que eu não gosto muito dela, não. Eu não gosto dessa ilustração. O irmão passava na esquina, aí estava lá o diabo, cabeça baixa e triste. Aí o irmão pergunta: ô Satanás, por que você está de cabeça baixa e triste? Ele disse: é porque tudo os crentes dizem que sou eu. Se leva a topada, ele está repreendido, Satanás. Qualquer coisa que acontece, se o menino cai, está repreendido, Satanás. Qualquer coisa que acontece, coloca a culpa em mim. A culpa é dele mesmo, irmão. A culpa é do diabo mesmo, porque o diabo não quer que você seja feliz. Então a tentação é algo do diabo. Ele vai usar algo para arrancar você da presença de Deus. Então preste atenção. Ele fica, como um leão. Ele fica como um leão, rugindo. Ele fica o quê? Rugindo. Agora aqui pra gente, você já viu o leão rugir para pegar a sua presa? Você já viu? Já viu no mundo animal o leão rugir para pegar a sua presa? Leão não ruge. Quando ele quer pegar a sua presa, ele vai silenciosamente. Esse leão falso aqui, ele ruge, ele faz barulho. Ele fica rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o leão da tribo de Judá está do nosso lado. O leão da tribo de Judá está do nosso lado. Cadê aqueles que têm o leão da tribo de Judá? Levanta a mão para o céu, abra a boca, dê glória ao nome do Senhor. Ele é perseverante. Você tem um adversário perseverante. Todos os dias você vai ser tentado pelo diabo. Então conheça o seu oponente, conheça o seu adversário. Davi chega para Saul e diz: eu vou à guerra. Saul diz: meu filho, vai à guerra, vou, mas deixa eu colocar uma armadura em você. Saul com 1,90 m, quase 2 metros de altura, colocou a armadura em Davi, deu uma espada a ele grande. Davi disse: não, vou com isso não. Eu vou com a arma que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu para guerrear, eu vou. Mas meu filho, vai com essa arma. Não, a arma é sua. Eu vou com aquilo que Deus me deu para vencer as minhas batalhas. Eu vou vencer as minhas batalhas, não é com a força do pastor Maninho. Eu vou vencer as minhas batalhas, não é com a força do apóstolo. Eu vou vencer as minhas batalhas, é com a minha força, é com as minhas armas. Deus liberou armas para você vencer as suas batalhas. Você não precisa das armas de ninguém para vencer as suas batalhas. Seria mais fácil eu vencer as minhas guerras se eu orasse tanto quanto o bispo Gleidon. Seria mais fácil eu vencer as minhas batalhas se eu lesse a Bíblia tanto quanto o bispo Gleidon. Não, Deus vai lhe dar graça da forma que você é, para você vencer as suas batalhas, para você vencer a sua guerra. Você não precisa orar tanto quanto eu oro, ou buscar tanto quanto eu busco, não. Aí na sua pouca força, a graça de Deus vai te envolver, e você não vai perder a guerra, você não vai perder a batalha, você vai vencer ela. Davi disse: eu vou aqui com o meu alfoge, eu vou aqui com a minha funda, vou descer no ribeiro. Tem quantos gigantes na batalha? Tem quantos? Um gigante só. Mas Davi desce no ribeiro e ele pega 5 pedras. Mas por que Davi pegou 5 pedras?
se só tinha um gigante? Aí alguém disse que Davi pegou 5 pedras, porque se caso ele errasse o gigante, não tinha como errar, gente. Errar um cabeção daquele. O gigante quase com 3 metros de altura, cabeção. Não tem como errar. Davi estava acostumado com aquele instrumento. Davi estava acostumado com aquilo. Não tinha como Davi errar com a cabeça grande do gigante Golias. Então alguém disse: Davi pegou 5 pedras, porque se caso ele errasse, ele ia ter 4 munições para vencer ainda o gigante. Outro pregador disse: não, essas 5 pedras simbolizam os 5 nomes de Jesus. Lá em Isaías, que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías 6:9 ou 9:6. Mas por que Davi pega 5 pedras? Porque Davi tem uma informação, que o gigante Golias não era o único. Havia mais 4 gigantes para ele enfrentar. Davi, ele vai à guerra sabendo que tem mais 4. Ele vai enfrentar um. Ele leva 5 pedras. Ele tem informação. Ele leva 5 pedras. Eu derrubo esse. Se sair outro, vou derrubar novamente. Então ele vai com essa informação. Olha só. Isso é Bíblia. 2 Samuel 21:22. Abra sua Bíblia para você ver que havia mais 4 gigantes. 2 Samuel 21:22. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo de número 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 22. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. 4 gigantes a mais. Então Davi, ele vai para a batalha com essa informação. Por isso que ele desce ao ribeiro, e por isso que ele pega 5 pedras, porque ele vai à batalha preparado. Vai à batalha preparado, e ele vai à batalha confiando no Deus que ele serve. Ele vai à batalha confiando no Deus que ele serve. Tome cuidado. É melhor você cortar amizade do que permanecer com alguém que não respeita a tua fé, não respeita você. Quando eu me converti, quando Jesus me converteu, que eu não saí de imediato do meio dos meus amigos. De vez em quando eu chegava do culto, ia lá participar, conversar um pouco com eles. Quando eu chegava, se a conversa estivesse com rumo desrespeitosa, imediatamente um dos meus amigos dizia: para a conversa, porque chegou o irmão e a gente precisa respeitar. Imediatamente a conversa era parada, parou a conversa, interrompida a conversa imediatamente. Se você chega numa roda de amigos, de não evangélicos, que eles estão falando de prostituição, de safadeza, de pecado, e você chegou no meio e eles não param a conversa,
é porque não respeita você. Sai de lá. Sai de lá. Não respeita você. Então, se não respeita você, não fique no meio. Saia desse meio para não corromper a sua fé. Um amigo meu, Jesus converteu ele entra na igreja, depois ele chega para mim e diz: ô Gleiton, eu quero ganhar os meus amigos que estão nas drogas. Só, querido, você tem estrutura para isso não. Você é novo convertido. Você vai entrar na boca para pregar, está com aquela turma lá, você vai se desviar. Ele disse: não, eu aguento. Foi pregar, foi se inserir no meio. Conclusão: se afastou do evangelho, porque não tinha estrutura para estar no meio. Se não tem estrutura para estar no meio, sai de lá, sai de lá. Só vai à guerra se você tiver convicção de que Deus vai te dar a vitória. Só entra numa guerra se você tiver convicção de que Deus não vai te desamparar. Só entre numa guerra se você tiver convicção de que a mão de Deus estará com você te amparando. Só entre numa guerra se você tiver convicção que o gigante vai cair por terra. Só entre numa guerra se você tiver convicção de que o Todo-Poderoso vai tomar a guerra para si e vai dizer: ó, você vai estar aí com o teu corpo na guerra, mas eu serei o Senhor da batalha, eu serei o Senhor da guerra, eu serei o Senhor da guerra. Não queira dar uma de super-homem. É melhor correr, melhor. Rapaz, sai dessa. Eu disse para um amigo meu: sai dessa, cara. Essa menina vai te derrubar, vai complicar a tua vida espiritual. Ele era profeta. Era um cara que olhava para você, ele olhava e Deus dava o raio-x. Deus revelava com a oração, revelava a mente. Um cara extraordinário. Mas começou, eu digo: rapaz, sai daí. A menina é nova convertida, não se envolve. Não, mas ela precisa de uma ajuda espiritual. Cara, deixa essa menina, uma mulher cuidando dela. Você é homem, sai daí. Ela é nova convertida. E ele começou a querer discipular, ensinar a Bíblia. Conclusão: caiu no pecado. Esse homem nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Por quê? Porque caiu no pecado. Só entre na batalha se você tiver convicção da vitória. Só entre numa guerra se você tiver convicção da vitória. Deus mandou Davi ir para a guerra? Não. Você não vai ver no texto, Deus diz: Davi, vai lá, entra na guerra, derrota o gigante. Não, Davi foi. Davi quis ir. Davi quis enfrentar o gigante. Ele quis honrar o nome de Deus. Foi ele, foi a opção dele. Mas Davi sabia: eu vou, mas não estarei só. Deus estará comigo. Deus estará comigo. Por isso que eu vou, porque Deus estará comigo. Deus estará com você. Amém? Fica de pé. Você vai vencer suas batalhas com Jesus. É com Jesus que você vai vencer as suas guerras. É com Jesus que você vai vencer as suas batalhas. É tempo de você entrar numa intimidade com Jesus profunda. É tempo de você mergulhar em Jesus. É tempo de você guerrear. Tem pessoas aqui que a sua maior guerra é você mesmo. Tem gente aqui que a maior batalha é contra a sua carne, é contra os seus desejos, é contra as suas vontades pecaminosas que são fortes, que vêm, e que por trás disso está o diabo, Satanás, querendo arrancar você do evangelho.
querem tirar você do evangelho. Quantas propostas do diabo para corromper a tua fé. De replaçaio da rabagado basúria de ramanaia. Rafolgadaio tete plaçamia fa. Quantas propostas do diabo para corromper a tua fé, para tirar você da presença de Deus. Quantos pratos, quantas mulheres têm batido na tua porta para você falhar, para você pecar, para você desobedecer à voz de Deus, para você quebrar a aliança com o Senhor. Você pertence a Jesus. Você pertence ao Senhor. Você é dele. Você é dele, você pertence a ele. Eu vou ensinar para você uma oração que eu fiz quando eu era jovenzinho. Era fraquíssimo para mulher. Dentro da igreja, a menina vinha para ficar comigo, eu ficava, namorava. Um dia eu dobrei meu joelho e disse: Deus, eu estou fraco. Senhor, eu não consigo vencer a minha carne, Senhor. Eu não consigo vencer a minha carne, Senhor, eu sou tão fraco. Deus, as meninas pedem para ficar comigo, eu fico, eu pego. Deus, deixa eu te pedir uma coisa, Senhor. A partir de hoje, meu Deus, afasta de mim as meninas. A partir de hoje, não deixe chegar as meninas perto de mim, Senhor, porque se chegar, eu vou pecar. Afasta de mim, Senhor. Eu orei, meu pastor Maninho. Depois eu me arrependi. Depois eu me arrependi de fazer essa oração, porque Deus afastou mesmo. Deus afastou. Deus soprou para bem longe as meninas, as tentações. Deus me guardou, me protegeu. Faça essa oração, mas não se arrependa não depois não. Faça essa oração: Senhor, eu sou fraco, eu peco, eu erro. Eu preciso que o Senhor sopre para bem longe as Dalilas, essas tentações terríveis que vêm contra a minha vida. Aí você ora e Deus vai soprar. Deus vai soprar. Deus, Ele vai soprar, porque Deus vai colocar alguém do teu lado que faça você crescer. Deus vai colocar alguém do seu lado que te leve à santidade espiritual. Deus vai colocar alguém do seu lado que te ajude espiritualmente. Deus vai colocar alguém que some com você. Da replaçaio da rabagado basúria. Da folga daio tete plaçamia fa. Feche os olhos. Coloca a mão no seu coração. Enquanto o ministério de louvor canta, você vai orar. E você vai pedir a Deus que esse gigante caia por terra.